Olá, inscritos no canal do Rodolfo Salmo. A pedido dele, eu vou fazer uma pequena intervenção aqui a respeito de um assunto que ele já mencionou. Oi, Thelma, que bom ver você de novo, que saudade. E aí, toda linda, toda charmosa, cheia de roupa de frio. Aqui em Altamira tá um calor danado. Sim, é um assunto que a gente já trabalhou muito aqui, né? A Ferrogrão, né? Esse desastre desse projeto maligno do agro, tocado pelo Tarcísio, inventado pela Dilma, alimentado pelo Tarcísio e que Lula tá deixando rolar. Vamos falar sobre isso, sim. Ferrogrão. Movimento social rompe com o governo. Texto com introdução de Thelma Monteiro. Publicado no Correio da Cidadania, que é o melhor jornal, melhor site de assuntos políticos e gerais, com abordagem genuinamente de esquerda do Brasil. Foi lá que eu comecei meu ativismo ambiental. A carta que segue abaixo é a manifestação dos povos do Tapajós, através do movimento Tapajós Vivo, sobre a decisão unilateral do Ministério dos Transportes de dar seguimento aos estudos ambientais e apresentar a ANTT, que significa Agência Nacional de Transportes Terrestres, sem submeter à apreciação do grupo de trabalho Ferrogrão. Membros dos movimentos sociais faziam parte do GT. No entanto, numa decisão unilateral, a portas fechadas, no dia 17 de julho, na sede do Ministério dos Transportes, em que estavam presentes apenas o staff do Ministério dos Transportes e Infraestrutura, decidiram concluir os estudos da Ferrogrão sem os apresentar à sociedade civil e aos povos indígenas. E isso é coisa do Renan Filho, né? O filho do Renan Calheiros, né? Por que Lula foi botar filho de Renan Calheiros no Ministério dos Transportes? Por quê? Porque Lula queria que a porra da Ferrogrão seguisse. Então ele bota uma Índia nos povos indígenas, o Silvio Almeida discursando direitos humanos, e nos transportes bota o bandido, bota o Renan Filho, que faz isso, que faz trairagem com o pessoal que queria tentar debater a história, né? Eu fiz um comentário sobre isso meses atrás, e até foi bacana que o Medo e Delírio escutou e reproduziu lá. Bora dar uma olhada. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Eu falei da frequência cardíaca, agora eu tô falando da frequência respiratória. O cara que não baixa a frequência respiratória, tirando o fato dele estar com dor, medo, delírio, é porque o trabalho tá aumentado, ele tá tentando compensar. Ninguém me convence que tinha que ser Renan Filho, ministro dos Transportes, sabe? Eu acho que dava pra ter um pouco mais de ousadia e alegria, como diz o pessoal do Medo e Delírio. Essa questão aqui eu retirei desse episódio do Medo e Delírio em Brasília. A decisão de concluir os estudos e enviar à Agência Nacional dos Transportes Terrestres foi autoritária e desprovida de respeito aos que estiveram presentes nas reuniões do GT Ferrogrão, acreditando que um diálogo seria possível. A seguir, o texto da carta que declara a ruptura do movimento social com o governo. E que necessita só de umas aparadas, mas que tudo que ele falou está absolutamente certo. Claro, né, Thelma? Eu estava lendo o que você escreveu. Com relação aos novos fatos sobre a Ferrogrão. A Ferrogrão, eu só vou dar uma faladinha rápida para conceituar a Ferrogrão, para vocês entenderem, aqueles que não conhecem ainda o assunto.
É super rápido. A Ferrogrão é um projeto de uma grande ferrovia de 933 quilômetros que pretende sair de Sinop e ir até Miritituba, no Pará, acompanhando o traçado da BR-163, que já existe. Quem quiser uma descrição, uma caracterização muito boa, muito detalhada do assunto, deve procurar o vídeo do site do Observatório da Justiça e Conservação, e tem uma entrevista com a Thelma Monteiro, chamada Ferrogrão, sojeiros querem rasgar a floresta amazônica. E que leva os grãos do norte do Mato Grosso para o porto no Tapajós, e de lá para a saída para o Atlântico, pela Foz do Amazonas, né? E de lá para o Canal do Panamá, quando for para levar para a Ásia os nossos grãos ou minérios, porque a Vale também está naquela região norte do Arco Norte e também exporta minério para a Ásia. E o nosso maior parceiro é a China, nosso maior parceiro comercial, tanto para as commodities do agronegócio, as commodities e as commodities minerárias. Então, o projeto da Ferrogrão vem de 2016, ainda no governo Dilma Rousseff, que através de uma medida provisória desafetou o Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim, para quem não sabe, é uma unidade de conservação federal de restrição total. Embora a BR-163 passe no centro do Parque Nacional do Jamanchim, a Dilma Rousseff não poderia ter usado uma medida provisória para desafetar uma parte do Parque Nacional do Jamanchim para que passasse a Ferrogrão. Ah, é a Dilma, né? Sempre a Dilma que construiu o Belo Monte, e agora a Dilma fazendo de tudo para viabilizar a Ferrogrão. Ferrogrão, que é uma estrada de ferro que corta a Amazônia de norte a sul e ameaça por abaixo essa floresta da qual a gente depende para a viabilidade do Brasil. E o povo fica lá, ai, Dilma, guerreira do povo brasileiro, enfrentou os militares. Enfrentou os militares para quê? Para poder executar exatamente o projeto político-econômico dos militares. E isso acabou sendo judicializado pelo PSOL e por organizações da sociedade civil, foi para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal levou anos, e o próprio TCU, quando recebeu os estudos, disse que seria inconstitucional. E, além de tudo, houve uma série de requisitos para o licenciamento ambiental que o Ministério dos Transportes não havia respeitado. Entre eles está a consulta livre prévia informada dos povos indígenas, que seriam direta ou indiretamente afetados pela ferrovia. Houve um imbróglio no TCU. Do TCU foi para o Supremo Tribunal Federal, e o ano passado o ministro Alexandre Silveira deu uma liminar dizendo... O Alexandre de Moraes, né? O Xandão, né? O Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão. Tô comendo açaí, é até bom mostrar porque a gente fica com a boca preta. Silveira é o ministro das Minas e Energia. Que deveria haver uma negociação entre as partes, né? As partes, no caso, seriam a sociedade civil, o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O Supremo tá com essa onda de negociação, né? Vai negociar os que querem destruir a floresta amazônica com os que querem preservar, os que querem o genocídio indígena com os que querem sobreviver. Vão negociar vocês. Bom, dito isso, eu quero situar agora como é que ficou. O ano passado, a pedido do
ministro Alexandre de Moraes, depois da conciliação, que não houve, né, da conciliação das partes, o ministro Alexandre de Moraes mandou proceder com os estudos da Ferrogrão. No entanto, o Ministério do Transporte resolveu criar um grupo de trabalho dentro do Ministério, convidando algumas organizações da sociedade civil, representantes de povos indígenas, a ANTT, o Ministério de Infraestrutura e o próprio Ministério, e os representantes do próprio Ministério dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e CMBio. Esse grupo de trabalho teria que desenvolver as opções, né, e colocar suas opiniões a respeito do projeto, seja do projeto do ponto de vista econômico, seja do projeto do ponto de vista ambiental, ou do projeto do ponto de vista indígena, das questões que envolveriam os povos indígenas, e do ponto de vista da própria necessidade do governo de criar mais infraestrutura para escoamento dos grãos do norte do Mato Grosso. Esse seria o motivo específico do governo querer construir hoje, retomar, né, atualmente, a construção da Ferrogrão. Então, já se passou mais de um ano. O grupo de trabalho do Ministério de Transportes, envolvendo todos esses atores da sociedade, né, e do governo, funcionou por vários meses ainda este ano, e no final do ano passado, dezembro, eu participei de 2 ou 3 reuniões desse grupo de trabalho e nada foi decidido. No entanto, como diz o Rodolfo, ele comenta uma notícia, né, que eu apresentei no jornal para o qual a gente escreve, que é o Correio da Cidadania. Eu mencionei um texto, uma manifestação, né, do movimento Tapajós Vivo, porque o Rio Tapajós seria teria maiores impactos, né, com a construção da Ferrogrão, e o movimento Tapajós Vivo soltou uma nota explicando que a sociedade civil estaria fora desse grupo de trabalho porque o Ministério do Transporte não estaria respeitando todas as condições mencionadas pelo grupo de trabalho. Por que não aceitamos a destruição da floresta com a Ferrogrão? Santarém, 30 de julho de 2024. Nós, movimentos sociais e povos originários da região oeste do Pará, temos vários motivos para não aceitar a construção da ferrovia do grão, a Ferrogrão. Já demonstramos em recente encontro em Santarém, considerado júri popular. Eis algumas consequências graves caso a Ferrogrão seja construída. 1. Vai violentar 57 quilômetros do Parque Nacional do Jamanchim e destruir floresta é inconstitucional, já que todo parque nacional é inviolável. 2. Vai invadir terras indígenas pelo seu traçado de 933 quilômetros de extensão. 3. Vai destruir cerca de 1.800 quilômetros de floresta apenas para abrir espaço para os trilhos da ferrovia. 4. Uma ferrovia 100% projetada para atender interesses dos exportadores de grão do Mato Grosso, daí o nome Ferrogrão.
vai trazer toneladas de grãos para os portos de Miritituba e de lá para o mercado internacional, mas sem ter como encher os vagões de volta para o Mato Grosso. Além de todos esses estragos à natureza e aos povos tradicionais da região, não é comprovado que com a ferrovia a BR-163 ficará abandonada e haverá economia de combustível fóssil. A rodovia continuará funcionando, mas os exportadores de grão do Mato Grosso terão economia ao trocar as carretas pelos vagões da Ferrogrão. Além disso, se construírem a Ferrogrão, vai aumentar a invasão do rio Tapajós, que vem sendo invadido pelos comboios de balsas das empresas exportadoras, causando graves prejuízos à navegação do rio Tapajós e no Amazonas. Além disso, como pode o governo federal, que insiste na Ferrogrão, combater a crise climática, manter a floresta em pé, como prometeu o presidente da República, se vai derrubar toda essa extensão de floresta para abrir os trilhos da Ferrogrão? Como iludir os desinformados de que com a Ferrogrão haverá respeito ambiental? Além disso, como insiste o governo construir um projeto dessa envergadura sem respeitar a Convenção 169 da OIT, que prescreve consulta livre e bem informada a todos os grupos humanos a serem impactados por tal projeto? Por tudo isso, senhores e senhoras, ministros do STF, ministros dos transportes, ministra do meio ambiente, ministra dos povos indígenas e senhor presidente da República, é que nós, povos tradicionais da Amazônia e do oeste do Pará, em especial, exigimos respeito e dignidade para com a nossa Amazônia e a nós, povos tradicionais, ameaçados por esse injusto projeto. Assinamos, membros do movimento Tapajós Vivo. Nesse grupo de trabalho eu cito especificamente o PSOL, os Caiapó, Caiapós, que aliás estão de luto no momento pela perda da guerreira Tuíri, que lutou tanto contra Belo Monte. Sua voz era forte, seu espírito também, defendendo raízes, guardando o que vem. Tuíri Caiapó, heroína do chão, seu legado agora vive na canção. Nos rios e matas, seu eco vai soar, nas rezas e danças, teu nome lembra. Sei que não é fácil suportar, às vezes Para aí, agora que eu tô lendo isso aqui, esse tweet do Lula, hoje perdemos a liderança Tuíri Caiapó, uma referência na defesa dos povos originários do nosso país. Solidariedade aos familiares e amigos de Tuíri. Que é isso, Lula? Lula, Tuíri virou referência na defesa dos povos originários, lutando contra Belo Monte, a hidrelétrica que o senhor fez questão de construir. Então não é com o tweet de solidariedade que você vai deixar de ser o vilão dessa história. Ainda pode deixar de ser o vilão da Ferrogrão, mas aparentemente está indo pelo mesmo caminho, mesmíssimo caminho de Belo Monte. né, que são os indígenas Munduruku. A gente sabe o que ele é a favor, é nossos filhos que estão lá, é nossos netos que vão crescer, e a ferrovia é um crescimento do agronegócio, do desmatamento. Penso que as pessoas não estão morrendo com agrotóxicos, morrendo lá no Planalto em Santarém, só veneno, até nos garapé tá indo
Zequinha, como é que pode o senhor ser a favor da morte do povo? Não tinha que como ser a favor, não. Como o senhor é um evangélico, acredita em Deus. Você acredita que Deus criou as terras, Deus criou a floresta, mas você veio para destruir também. Ajudando. Posso falar? Como que vai falar você? Olha, nosso povo vem de tão longe para se manifestar aqui e dizer que a gente não vai aceitar audiência, um projeto de morte no nosso território. Não é só uma ferrovia, não. Escuta. É o projeto de morte que está no Tapajós. É os portos. Escuta. Lá tem vários portos que estão expulsando pescadores de pesca. Lá tem muitos projetos de hidrelétrica também. Você respeita? Não respeita. Sabe o que aconteceu ontem? Maioria botou a foto, a veto do marco temporal para entrar nas nossas terras. É mineradora também. Não tem como. É nosso povo. O grupo de trabalho realmente não levou em consideração nada, porque, vejam só, no dia 17 de julho, houve uma reunião no Ministério, na ANTT, com todos os integrantes envolvidos na questão da Ferrogrão, e essa reunião decidiu que os estudos estariam prontos e que eles seriam levados para a ANTT aprovar ainda até o final do mês de julho. E a sociedade civil não tomou conhecimento desse estudo, desses novos estudos, né, da Ferrogrão, e só foi saber que havia essa reunião no dia 17 de julho, no final de julho. Como é que é a negociação do governo Lula? Negociação nenhuma. Eles criam um espaço para um certo falatório e depois fazem o que o agro quer e ponto final. Era dia 28 de julho, quando se descobriu que eles tinham feito essa reunião em 17 de julho. Eu até mandei essa nota explicativa sobre essa reunião. Só para fechar esse imbróglio, eu quero dizer que a sociedade civil se retirou desse GT. E se retirou de forma sábia. O movimento indígena foi aquele que puxou essa retirada da sociedade, dos próprios indígenas, da participação nesse GT do Ministério de Transportes. Mas lembre-se, isso só se deu no final de julho. No entanto, em 17 de julho, o Ministério do Transporte já tinha descartado a sociedade civil das decisões que ele tomou. Então, eu até escrevi essa nota, e a nota emitida pelo Movimento Tapajós Vivo sobre todos os problemas resultantes de uma possível aprovação da concessão da Ferrogrão. Bom, eu acho que esses são os pontos principais. Eu acho que eu não preciso contar sobre os impactos que isso pode causar na Amazônia, e na ocupação da Amazônia, e na destruição da floresta, e principalmente nas áreas lindeiras ao projeto, né? Então, aí eu discordo, Thelma. Tem que falar assim, claro, não precisa ser nesse vídeo de hoje, porque ele já está grande, já está com 30 minutos, mas fala mais sobre o assunto. A gente já falou disso aqui, mas nunca é demais, sabe? É uma coisa tão grave, tão séria, tão absurda, com impactos tão profundos sobre a Amazônia, o Brasil e o mundo, que a gente tem que falar muito, sim. Então, manda mais vídeo aqui pra gente, que tudo que você manda é fascinante, é importantíssimo e todo mundo quer ouvir. E uma ferrovia desse tamanho
que deve criar impactos para a sociedade, para a floresta, né? E para a ocupação ao longo dela, nos 933 quilômetros, e para as terras indígenas e para a própria unidade de conservação, das unidades de conservação que receberiam os impactos dessa obra monumental. Eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já dei informação demais. Eu só queria deixar claro que nós não temos conhecimento hoje dos estudos que foram feitos pelo Ministério de Infraestrutura, pela INFRA. A gente não sabe detalhes, mas a gente sabe que é o mesmo nível daqueles estudos que falaram que a BR-319 é viável e pode ser construída. Mas nem para chamar de estudo isso. É um procedimento para constar que é totalmente fraudulento, é totalmente enviesado, porque se fosse verdadeiro, nesse momento de colapso climático, recomendaria que essa obra não fosse feita, né? Mas imagina, o Ministério dos Transportes encomenda isso, é claro que o estudo vai dizer que tudo é possível, aí faz umas recomendações, né? Mas é tudo um grande teatro. E não sabemos o que eles devem, quais são os procedimentos que eles devem adotar daqui para frente, mas o próprio ministro Alexandre de Moraes, só para fazer um parênteses, já tinha dito durante algumas semanas que as partes, no caso da Ferrogrão, deveriam entrar no acordo. Impossível as partes entrarem no acordo se sabendo que lá em 17 de julho já tinha havido uma reunião das instâncias do governo com a NTT e Ministério de Transportes, aceitando os estudos que nós não temos conhecimento e já encaminhando para a própria NTT para dar seguimento ao processo. É muito triste saber que a sociedade civil foi usada, né? Porque Desculpa interromper de novo, Thelma, mas é a cara do Lula, né? É a cara do Lula usar a gente para poder vencer Bolsonaro. Aí soltam umas lorotas, umas mentiras para encantar os ambientalistas. Aí a gente acha que dessa vez vai ser diferente, mas não, é a mesma coisa, né? Então é isso, é a cara do governo Lula fazer a mesma coisa que o Bolsonaro estava fazendo, só que dando um ar de diálogo, e para isso ele precisa nos usar, né? Dessa forma abusiva e desrespeitosa, e sempre nos traindo no final. Na verdade, o que eles queriam era legitimar a Ferrogrão através da participação da sociedade civil. Eu acho que o governo tinha esse intuito. E, na verdade, cá entre nós, eu me senti até usada quando eu questionei, numa das reuniões, a própria NTT, e questionei também a CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura, sobre a questão do frete de retorno lá da Ferrogrão, que eles não tinham noção naquela época. Enfim, eu acho que esse assunto vai ter outros capítulos, e infelizmente eu espero que eu não venha dar uma notícia ruim, mas algumas reuniões já foram realizadas ao longo do mês de julho deste ano, e inclusive uma no dia 16 de julho com a Arábia Saudita, lá no Ministério dos Transportes, que os investidores da Arábia Saudita já estão interessados especificamente na construção de grandes projetos de infraestrutura, inclusive na Ferrogrão. Além de tudo, houve outras reuniões com os Emirados Árabes e especificamente com o fundo Mubadala, que é um fundo soberano, o maior fundo soberano
dos Emirados Árabes. Lembrei daquela expressão, né? A Ferrogrão é um negócio das Arábias. Acho que isso não se fala mais, né? Negócio das Arábias. Parece que é isso mesmo. Ou um negócio da China também, né? Só não é negócio mesmo para o Brasil. E aí nós estamos, e há outros interessados, a luz piscou, porque hoje está parecendo vagalume, a luz vai e volta, eu não sei qual o problema energético da região ou do Brasil, porque hoje foi desde cedo esse pisca-pisca, enfim. Mas as informações que eu tinha para complementar o Rodolfo são essas. Há outras que eu acho que não cabem agora aqui, porque senão nós vamos fazer um vídeo muito longo, mas se ele me der a oportunidade, eu vou poder explicar com mais clareza o desenrolar desses acontecimentos. Imagina, se eu der a oportunidade. Você sabe que eu sou teu fã, por mim tinha vídeo aqui teu todo dia. É só você mandar que vira vídeo, né? Aliás, não sou só eu que sou teu fã, os inscritos do canal também, né? Então você tem um verdadeiro fã-clube aqui e manda mesmo, porque Thelma é muito estudiosa. E não é à toa que eu encontrei com a Thelma no Correio da Cidadania, porque é o único jornal que se dispunha a publicar as críticas que a gente tinha, a Belo Monte, toda a outra turma, né? Os grandes jornais, Folha, Estado, Caramba, Globo, essa turma estava fechada com o desenvolvimento a todo custo. Então foi no Correio da Cidadania, de Plínio de Arruda Sampaio, que, né, você vê que era ligado ao PSOL, a fundação do PSOL, um dos fundadores do PSOL, e aí o PSOL também está questionando a Ferrogrão, né? Pena que o PSOL aqui em Altamira parece que não é tão ecológico assim. Enfim, então não é à toa, não é fortuita a minha conexão com a Thelma e com esse canal. E Thelma é sempre muitíssimo bem-vinda e estamos infinitamente interessados por qualquer coisa que ela tenha a dizer nessa área, que ela entende mesmo, né? Licenciamento ambiental de grandes obras na Amazônia. Por enquanto nós estamos aqui, neste momento, aguardando os estudos que dizem estão prontos para... Aliás, só para encerrar mesmo dessa vez, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que até 18 deste mês de agosto, esses estudos deveriam, esse assunto deveria ser encerrado, portanto, os estudos do Ministério do Transporte sobre a Ferrogrão com a participação da sociedade civil deveriam ser entregues. Então vamos aguardar maiores outras notícias mais de última hora. Eu prometo que eu vou pedir para o Rodolfo nos colocar. Ó, pagou de novo. Abraço a todos, não esqueça de deixar seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal do Rodolfo Salmo. É o nosso canal, né? É o nosso canal, Thelma. Eu mudei de nome, eu mudei o meu nome para o canal, porque parece que tinha um pessoal que procurava, porque, enfim, a maior parte dos vídeos quem faz sou eu mesmo, né? Então, às vezes as pessoas procuravam, qual é o canal do Rodolfo? E não lembrava, como é ambiente, cidadania, ficava meio confuso, e o canal estava com uma certa dificuldade de crescer, e terminou que me deram essa dica de bota teu nome mesmo na coisa que simplifica e quem sabe cresce melhor. Mas o canal é nosso, é meu, é teu. Será que eu volto para ambiente e cidadania? Enfim, sei lá. Ficar mudando também toda hora, também, sem dúvida é algo que não ajuda. Você aí, assinante do canal, deixa a sua opinião nos comentários. Obrigadíssimo, Thelma, por mais essa aula de Ferrogrão, um assunto importantíssimo que o povo brasileiro tá deixando passar como se não fosse nada.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.